Mulheres, esse vídeo é para vocês. Vocês têm oscilações hormonais e às vezes tomam decisões que a gente não entende muito. E aí tudo desanda, né? Quando você tá naquela fase, a fome aumenta, a força cai, aí você começa a ficar inchada, fica irritada, começa a achar que tá fazendo tudo errado. Mas ó, vocês nunca estão erradas. E hoje é o dia que vocês vão começar a se entender um pouco, pelo menos, que todas essas mudanças que acontecem são por causa dos hormônios femininos, estrogênio e progesterona, que oscilam durante todo esse período. Então, se você não entende como esses hormônios funcionam, você vai achar que o problema, na verdade, está na sua cabeça. Mas o problema não é você. Nunca é, né, mulheres? E ainda tem o caso de várias mulheres usarem pílula anticoncepcional, DIU de cobre, DIU hormonal. Então, eu vou explicar tudo o caso. Nesse vídeo você vai saber como funciona o ciclo hormonal completo menstrual, o que acontece em cada fase e como ela é dividida, em quanto tempo, como isso afeta a dieta, treino, humor, libido, tudo. E é claro, um guia prático, um checklist de tudo que você precisa fazer na dieta, treino e algumas recomendações em cada fase para você se dar bem, evoluir o shape e ficar menos alterada. Tudo isso para você ter mais resultado, parar de lutar contra o seu corpo e usar todos os hormônios a seu favor. Então, mas antes, sou Breno Moura, nutricionista, 4 pós-graduações. Estou aqui para te ensinar a colocar o shape de forma muito mais fácil, prática e rápida. Então, sem mais delongas, vamos lá. Antes de tudo, você tem que entender que meio que tem dois tipos de mulheres. As mulheres que usam anticoncepcional e as que fazem o ciclo natural. As que fazem o ciclo natural vão ter 4 fases e as que tomam anticoncepcional não vão passar por essas 4 fases e vão se manter mais constantes. Então, o ciclo natural, ele dura em média 28 dias, podendo ser de 26 a 35 dias, dependendo da mulher. E existem 4 fases principais. A primeira delas, a fase menstrual, que é do dia 1º ao dia 5, que a mulher está menstruando, quando acontece o sangramento de fato. Logo em seguida, tem a fase folicular, do dia 6 ao dia 13, que nela a principal alteração é o aumento de estrogênio. Depois vem a fase ovulatória, que é do dia 14 ao dia 16, que é o pico de fertilidade. E depois a fase lútea, que vem do dia 17 até o dia 28, que desencadeia o aumento da progesterona, o segundo hormônio feminino. E eles simplesmente vão mudar o seu corpo, sua cabeça, seu humor, tudo, dependendo da fase. Por isso que algumas semanas você vai render muito mais e outras semanas você vai render muito menos. Ou seja, não é psicológico, é fisiológico. E agora mulheres que usam anticoncepcional ou DIU, elas não ovulam, então não vão passar por essas 4 fases. Não vai ter pico de estrogênio, não vai ter pico de progesterona, que são os hormônios femininos. Só que algumas mulheres sentem o efeito desses hormônios sintéticos do corpo, que podem desencadear aumento de fome, sentir mais inchado, queda de libido, mudanças de humor, compulsão por chocolate. Mas afinal, né? Como é que vem essa compulsão por chocolate? Ela acontece principalmente na fase lútea. Tem 2 motivos para ela acontecer, de fato. A primeira é uma queda natural da serotonina, que é um neurotransmissor ligado ao bem-estar, para você se sentir bem, feliz. E a segunda é que tem muito maior gasto de magnésio, e normalmente as pessoas não repõem isso na dieta. E chocolate, ele é rico em magnésio e ainda libera dopamina, ou seja, ele pede isso para compensar o sistema interno, ou seja, não é frescura ou uma vontade inesperada, é fisiológico. É o alimento que mais vai regenerar o corpo do jeito que ele quer, ao equilíbrio. Então, uma estratégia para fazer isso é você usar chocolate 70% cacau, porque o cacau tem muito magnésio também e vai ajudar ainda mais nesse caso. Vegetais verdes escuros, como espinafre, e algumas coisas como aveia, banana, também são ricas em magnésio. E para regular a dopamina e saciedade, é muito mais jogo você colocar proteína alta nesse caso, que aí você consegue ter a demanda menor pelo chocolate. Assim você fica muito mais tranquila. Então, ó, resumindo, pode ser ó, no lanche da tarde, no lanche da manhã, banana, aveia e whey. Então, no almoço e na janta, você coloca os verdes escuros e bastante proteína, frango ou carne junto. Que aí vai ter tudo que você quer para
quebrar o chocolate. Depois do almoço, você come os quadradinhos de chocolate 70% para garantir o impacto e não ter a compulsão durante o dia. E aí vai dar bom. E outra curiosidade importante, a cólica, né? Por que que ela acontece e como é que alivia? Qual é o segredinho para melhorar ela? Ela é causada por uma liberação de prostaglandinas. E o que é isso, né? São substâncias inflamatórias que fazem o útero contrair. Ou seja, é meio que uma reação natural do corpo, só que ela é intensificada por algumas coisas erradas que a gente faz, que é o quê? Excesso de inflamação. Como é que causa a inflamação? Alimentos ultraprocessados, doces, frituras, ou seja, alimentação ruim, péssimos hábitos, sedentarismo. Segunda coisa, baixa hidratação, pouca água. Isso também pode desencadear. Terceira coisa, falta de magnésio. Tá vendo que isso é bem comum, né? Ou seja, tanto resolveria o problema da compulsão por chocolate quanto da cólica também. Então, preste atenção nesse mineral para vocês. E quarto fator, o estresse, que também ferra a vida de todo mundo, né? Então, o que que pode ajudar na cólica? Magnésio de novo, todos os alimentos que eu já falei, e do jeito que eu falei, a dietinha. Beber muita água também vai ajudar muito. Diminuir industrializados, né? Processados, açúcares em excesso, frituras, etc. Reduzir a carga nos treinos, que você não está bem, está com cólica. Respeitar o seu corpo, né? De certa forma. E água quente. Água quente na barriga alivia muito. Assim como também um sono de qualidade, para equilibrar tudo e poder diminuir a dor. Saber dessas dicas já meio que muda um pouco o jogo, né? Porque você já tem um norte aí para você seguir e diminuir todos esses problemas. Mas agora que a gente entendeu de toda essa parte de menstruação, vamos para as fases. As 4 fases hormonais menstruais. Vamos começar pela menstruação, que é das fases do dia 1 ao 5. Ele caracteriza por uma queda no estrogênio e na progesterona, sendo que o estrogênio está caindo e a progesterona está praticamente zerada. Uma coisa importante saber é que eles são hormônios que regulam energia, humor e até a sua tolerância à dor. E com eles baixos, o que vai fazer? Você vai ficar com motivação baixa, cólica, cansada e até às vezes meio triste sem explicação. E aí toda aquela canseira, falta de vontade de treinar, cólica, corpo pesado, tudo isso é de fato fisiológico. Não é coisa da sua cabeça e nem só você que tem. Mas e agora? O que faz, né? Quando você é do ciclo natural, ou seja, não usa pílula, na dieta, você prioriza alimentos com ferro, como carne, ovos, gema de ovo, né? E também alimentos ricos em magnésio, mais uma vez, tudo que eu falei, aveia, banana, vegetais escuros, cacau. Se você, por acaso, estiver com apetite muito baixo, por causa da cólica e da menstruação, você não precisa empurrar comida. Você pode manter ali o que você come. Mas é importante você manter pelo menos a proteína alta e a água alta também. E sempre diminuir alimentos inflamatórios para não piorar a situação. Farinha, açúcar em excesso, gorduras saturadas, frituras, ultraprocessados. Em relação ao treino, você vai treinar, mas sem pegar muito pesado. Vamos supor aí 80%. Se você tiver com muita dor, prefira um aeróbico leve e dê um descanso ao corpo. É legal também você priorizar o descanso, você tentar dormir mais e descansar mais. E também uma caminhadinha, um exercício de mobilidade pode ser bons também. Nesse caso, caso o treino não esteja em condições para fazer, ou você pode fazer treinos superiores nesses dias também, que é mais tranquilo. Então essa fase não é para você ir buscando uma evolução, e sim você respeitar o seu corpo e dar um descanso calculado ali para você focar na próxima fase. Mas não é para ficar comendo besteira, hein? Como eu falei, não pode aumentar os alimentos inflamatórios. Caso você use pílula ou DIU hormonal, essa semana pode ser que você sinta alguma coisa, algumas alterações. E aí a recomendação de magnésio é igual e de ferro também. E a dietinha, o resto manter tudo igual, o treino normal também. Se você tiver com algum sintoma, aí você pode diminuir. Mas se você continuar a cartela sem pausa, provavelmente você não vai sentir nada diferente e vai passar abatido. Não vai sentir alterações. E a próxima fase é a fase folicular, que vai durar do dia 6 até o dia 13. Essa fase é onde tudo começa a melhorar, porque a menstruação acaba, vem aquela disposição, vai voltando sua força e você se sente melhor.
Nessa fase, seu estrogênio vai sendo produzido e aumentado. E aí você melhora sua disposição, melhora seu foco, melhora sua sensibilidade à insulina e também a capacidade de você se recuperar do treino. Ou seja, muito interessante essa fase, hein? Lembrando que o aumento de estrogênio em mulheres é diferente dos homens, tá? Então, importante deixar isso claro, porque na mulher vai melhorar as coisas, no homem não. Então é tudo diferente para o homem e para a mulher. Cada um com sua estratégia. O estrogênio vai aumentando, só que ele não tem níveis suficientes para causar algo negativo, porque ele é ruim em excesso apenas, né? Que é no caso da pílula que fica muito hormônio feminino. Mas nesse caso, que estava muito baixo por causa da menstruação, ele vai aumentando de forma devagar. Então essa fase é ideal para você amassar na academia e ter o resultado firme. Ou seja, você descansou da menstruação, na fase menstrual, então você já está mais recuperada e preparada para amassar nessa fase. Essa fase é a que você mais pode evoluir. Então, fica a dica, essa fase você amassa nos treinos. Então, se você faz uma dieta de restrição, essa fase você pode apertar mais a dieta tranquilamente, porque o seu corpo vai ter mais sensibilidade à insulina e ele vai conseguir ter mais saciedade também. Então, vai ficar muito mais tranquilo você fazer tudo nessa fase, inclusive ter energia para treinar. Ou seja, treino com força total, dieta com força total e esperar um pouco para descansar, porque você já descansou bem na fase anterior. Você entende? Se você fosse forçar o seu corpo a treinar demais na fase anterior, podia ser que nessa que você estava melhor, você já não tivesse tão descansada, que é essa sua fase ideal para crescimento, entendeu? Então pode ser que você fique prejudicada por causa disso, porque você não soube respeitar o tempo do seu corpo. Então, você saber disso te dá uma vantagem grande em relação a você evoluir mais rápido e no tempo certo, das coisas certas. E em mulheres que usam pílula ou dia hormonal, não há mudanças relevantes. Continua a dieta normal, treino pesado normal, tudo igual. E agora vem a fase ovulatória, que é do dia 14 ao 16. É a fase que a mulher está mais fértil e também se sentindo mais confiante, melhor, mais feliz, mais forte. É onde o estrogênio ele atinge o máximo ali, o máximo de que começa a ficar bom, que o máximo de continuar bom, né? No caso, você vai ter mais confiança, mais libido, mais força. Só que por causa que o estrogênio está aumentando, você corre um leve risco de lesionar as articulações. Então, é para você fazer aquele treino monstro pesado, só que com cautela na amplitude, no movimento. Só nesses 3 dias, principalmente. E uma coisa muito importante também, que é o momento ideal para você fazer refeed, porque você ainda está com a sensibilidade à insulina muito boa. Ou seja, seu corpo está preparado para aceitar melhor os carboidratos e desenvolver mais. E como é que deve ser esse refeed, né? Eu recomendo para mulheres você dobrar a quantidade de carboidratos, comer metade da proteína, mas no mínimo 1,5 gramas quilo, aumentar a quantidade de água, não ficar exagerando na gordura e trocar uma refeição por uma refeição livre, de 500 a 1.000 calorias. Qualquer coisa, pausa o vídeo e vai escrevendo certinho tudo. Mas resumindo, você come 100 gramas de arroz, e 150 de frango, vamos supor, no almoço. Aí você vai comer 200 de arroz e 100 gramas de frango, mais ou menos. 75 talvez ficaria pouco, se for fazer o cálculo da dieta. Mas é mais ou menos isso. E aí à noite você come um hambúrguer, uma pizza, alguma coisa que você queira comer dentro da faixa de caloria, de 500 a 1.000 calorias. Significa de 2 a 4 pedaços de pizza. Ou um hambúrguer completaço, que dá mais ou menos 700 e pouco. Eu tenho a tabela de refeição livre lá na Dieta Fácil, então eu já sei essas calorias decoradas, né? E se você quiser também usar ela a seu favor, para você comer besteira e continuar tendo resultado sem sair do plano, o link está na descrição. Dá uma olhada lá na Dieta Fácil. Tem protocolos especificamente para mulheres, modo fácil, médio, difícil e muito difícil, para você conseguir ficar seca em qualquer nível que você quiser. E também vale para iniciantes quanto para avançados. Também tem um ciclo de carboidrato lá excelente, para você não ficar estagnada, perdendo tempo e já saber tudo que você precisa comer para ter resultado. Muito prático, né? Dá uma olhada na descrição lá. E voltando, se você usa pílula de hormonal, também mudanças irrelevantes para você. Ou seja, continue sua estratégia normal de alteração de dieta e treino, evoluindo do seu jeito, igual homem, porque você não menstrua e nem tem mudanças hormonais, como uma mulher que
faz o ciclo natural. Ou o DIU de cobre também, né? Que também válido como se fosse o ciclo natural. E aí entramos na última fase, a fase lútea, que vai do dia 17 ao dia 28. E essa é a fase que acaba com as mulheres. Por que será, né? Porque é a fase que a gente chama de pré-menstrual, né? TPM. Após a ovulação, que aconteceu agora, do dia 14 ao 16, ela começa a produzir muita progesterona para se preparar para o próximo período menstrual. E esse hormônio, o que que faz? Ele aumenta a fome, reduz o foco, retém mais líquido, prejudica a sensibilidade à insulina, aumenta a estabilidade emocional, ou seja, isso tudo faz com que você se sinta inchada, mais pesada, mesmo sem a gordura, apenas retenção, mais pesada mesmo. Irritada, cansada, emocionalmente instável e com muito mais vontade de comer doce, carboidratos simples e açúcares. Então, o que que você faz, né? Ferrou agora. Não ferrou. Na dieta, o que que você faz? Você trabalha para resolver essa situação. Como? Você tem que reduzir a quantidade de carboidrato como se estivesse num low carb. Não é para zerar carboidrato, pelo amor de Deus. Mas tem que diminuir ele para você compensar essa piora na sensibilidade à insulina. Sensibilidade à insulina é a capacidade do músculo absorver a glicose. Se o músculo não conseguir absorver, ele vai virar gordura. Você não quer isso, né? Então, se você está mais apto a armazenar gordura, você abaixa o carboidrato para equilibrar. Porque o déficit calórico o baixo carboidrato ele consegue regular a sensibilidade de insulina. E para compensar esse baixo carboidrato, você aumenta a proteína e também a quantidade de vegetais. Por quê? Porque a digestão vai ficar mais lenta e a glicemia mais regulada, favorecendo assim a sensibilidade à insulina. Ou seja, vai combater o seu ambiente hormonal desfavorável. Então você equilibra com vegetais, frutas e fibras e proteínas e abaixo carboidrato para equilibrar todas as calorias e você ter um desempenho melhor, para você regular tudo. E aí você dá prioridade a alimentos com triptofano e magnésio. Triptofano é 5-HTP, talvez você já tenha ouvido falar, e ele é precursor da serotonina, que é o hormônio de sensação de bem-estar. E aí vai equilibrar um pouco a sua mente. Dentre eles é o quê? Ovos, banana, aveia, chocolate 70% é legal também, por causa do cacau. E se for fazer refeed ou refeição livre, tenta jogar o mais longe possível. Ou seja, perto do dia 28, que vai ser melhor por causa que vai estar perto da fase menstrual. Quanto ao treino, você vai vir de muita força, muito resultado, muita intensidade, né, muita energia, e vai diminuindo sua energia com o passar dos dias, até chegar ao dia 28, onde você vai ter menos energia. Então é para você respeitar a sua periodização natural do ciclo menstrual e pegar um pouco mais leve nos treinos quando começar a ficar difícil, a cabeça e tudo. Mas você dando essas alterações na dieta vai ajudar muito a sua situação. Então preste atenção. Se você ficar insistindo para tentar evoluir nessa fase, você pode aumentar a sua frustração por não estar conseguindo, porque você veio da melhor fase de todas e se frustrar ainda mais, porque é fisiológico, entendeu? Você tem que jogar as regras do seu corpo. Não tem jeito, mas tem como evoluir nisso, né? Então, vamos atravessar essa fase com inteligência. E quem usa DIU? Pode ter alguns probleminhas nessa fase, porque é meio que no final da cartela ali, né? Então pode ter irritabilidade, dor de cabeça, inchaço. E aí, se tiver esses problemas que está no final da cartela, você vai fazer os mesmos ajustes de proteína, magnésio, triptofano, vegetais, fibras e frutas. O treino continua normalmente, caso sinta esses problemas, pode ser que precise diminuir. Então, agora que você viu todo o ciclo completo, vamos para o checklist prático, bem detalhado de tudo, para você macetar. E eu vou deixar nos comentários também. Vou tentar colocar aqui para ficar fácil, né, de vocês tirarem foto ou salvar. Fase menstrual, do dia 1 ao dia 5. Primeiro, dieta. Aumentar o magnésio. Banana, aveia, espinafre. Aumentar a quantidade de ferro. Carne vermelha, ovos, gema de ovo, né? Evitar industrializados, ultraprocessados, açúcar refinado, gordura saturada, frituras. Manter a água alta, hidratação alta. No mínimo uns 2,5 litros. E se tiver com pouca fome, priorize a proteína, as fibras e vegetais e segure o resto da comida. Quanto ao treino, treino leve a moderado, fase de descanso para você se preparar para a próxima fase, que você vai estar com o desempenho máximo.
Se tiver cólica forte, não precisa ficar treinando, você foca em descansar, caminhadas leves, mobilidades ou alongamentos. Ou seja, priorizar o descanso, o sono, para você estar preparado 100% para a próxima fase, que você com certeza vai evoluir, porque a fase você vai ter mais força. E extra, né? Durma de 7 a 9 horas, água quente no abdômen se você sentir dor, e também você evita se pesar, porque é a época que você mais vai ter retenção. Então seu peso não é confiável, entendeu? Você vai estar mais pesado e mais inchado. Assim que acabar a fase, a água vai sair toda. Só vai manter o peso se você o quê? Se entupir de besteira. E aí você vai ganhar gordura. Mas se não fizer isso, controlar, fazer o que eu falei, regular tudo, você vai se dar muito bem. Próxima fase, a fase ideal, que você tem força folicular, do dia 6 ao dia 13. A dieta pode ser o que você faz normalmente, porque você vai ter o desempenho máximo, vai ter mais sensibilidade à insulina. Então você vai responder bem a tudo que você fizer. Então, se você estiver querendo crescer, pode ser a hora de você aumentar a comida. E se você está querendo secar, a hora de apertar mais a dieta. Mas não precisa de nada especial, de magnésio, frutas, etc. Só manter a alimentação saudável normal. Fibras, frutas, vegetais e proteínas altas sempre. Quanto ao treino, treinar o mais pesado que puder, com mais carga que puder, mais repetição, técnicas avançadas, tudo que você puder. Considera que essa é a semana que você mais vai evoluir. A semana que você vai evoluir. Então, as outras, tem duas que você vai descansar um pouquinho e duas que você vai amassar, né? Então, essa é de amassar. E aí chega na fase ovulatória, que vai sendo o limiar, né, da evolução, que é do dia 14 ao 16, que é a fase ser mais fértil, né? Cuidado. Mas também você está com estrogênio alto, então você está com muita força, só que com a articulação um pouquinho vulnerável. Mas voltando na questão da dieta, você pode manter tudo normal, só que como você vai entrar numa fase de queda na próxima, a partir do dia 17, é muito legal você fazer refeed nessa data, porque seu corpo está super responsivo e o que você comer vai ter prioridade para ir no músculo, por causa do ambiente hormonal que está nessa fase. Então, refeed agora é muito legal. Eu me organizaria para comer se eu fosse mulher. Quanto ao treino, amassar tudo, fazer tudo, só que cuidado com quebrar recorde. Tenta não, porque a articulação vai estar um pouquinho vulnerável. Então, um pouquinho de cuidado só na questão de quebrar recordes e treinar muito pesado. Talvez seja aquela fase que você faz uma periodização de mais repetições, né? De 15 repetições, 20, e aí você tenta quebrar o recorde pela repetição, não pela carga. Muito interessante. E excelente fase também para você tirar umas fotinhas, né? Que é onde o shape vai estar melhor em relação a ambiente hormonal. Tudo questão de pele fina, gordura, tudo isso vai estar melhor. Retenção, todo o ambiente vai estar favorável para que você fique melhor esteticamente. E também fértil, hein? Cuidado. E a próxima é a fase lútea, do dia 17 ao dia 28. E aí você vai piorando o ambiente hormonal. Então você vai diminuindo o carboidrato, priorizando as proteínas, fibras, vegetais e frutas. Se você começar a ter compulsão, chocolate 70%, focar mais na aveia, banana, canela também é bom, iogurte desnatado, alto volume de vegetais para aumentar ao máximo a saciedade e você não precisar ficar comendo besteira. Muita água, 3 litros se puder ou mais, máximo que você puder. E também você não ficar se pesando muito porque você já sabe que vai ficar mais inchada. Você pode equilibrar o ambiente hormonal com as técnicas, mas ainda assim você talvez fique mais inchado. O treino pode começar pesado dia 17, mas conforme chegar perto do dia 28, ele vai diminuindo a intensidade e você vai ficando mais cansada e mais fraca. Então é já para você ter isso em mente, para isso não te afetar psicologicamente, porque faz parte do processo hormonal. Nessa fase é o quê? Para você priorizar o sono, o descanso, diminuir todo tipo de estresse, cobrança, qualquer coisa do tipo, porque é uma fase que você está mais instável mentalmente, por causa dos hormônios. Então encarar essa fase como se você estivesse em manutenção, treinando mais leve, comendo mais para manter, para segurar e se preparar para a fase seguinte que você vai melhorando e depois você começa a treinar de novo pesado. E se você usa pílula ou DIU hormonal, você não é que você vai estar 100% livre dos sintomas, mas
A maior parte do tempo você não vai ter essas oscilações. Então você pode manter estável a dieta o mês inteiro, o treino sempre pesado à medida do possível. E se por acaso no fim da cartela houver problemas e muita retenção e coisas do tipo, você faz a mesma recomendação. Você diminui o carboidrato, aumenta a proteína, aumenta a quantidade de fibras, vegetais e frutas, foca no magnésio e no ferro também. Então não é para você ficar adaptando tudo como se fosse o ciclo natural, hein? Porque eles têm uma dificuldade, porque eles têm uma fase em que eles estão mais fracos. Vocês não vão ter isso. Vocês vão estar sempre mais fracos porque seus hormônios vão estar sempre baixos. Infelizmente, né? Porque a pílula sabota muito o resultado. E se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, hein? Até a próxima.